Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 311, conquistando a nossa liberdade no campo de batalha da mente. E durante essas semanas nós estivemos então estudando vários textos da Palavra de Deus, um de Isaías e um de 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5, que nós estamos então terminando o estudo bem profundo a respeito desses textos e estamos agora falando sobre a mente de Cristo e dando alguns passos de como nós podemos então biblicamente conquistar a liberdade no campo de batalha da nossa mente. O quinto então e o último passo é inclinar o pensamento à verdade. Nós estivemos ontem estudando, o quarto passo, que era levantar então a verdade. E agora nós vamos estudar então este passo, que é inclinar o pensamento à verdade. A palavra de Deus, vários provérbios e salmos, fala a respeito do inclinar os nossos ouvidos, inclinar, o nosso coração para Deus. Então, inclinar o pensamento para a verdade. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos diz assim: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E aqui nós temos então o fruto, de nós termos uma mente firme e estarmos sendo então influenciados pela mente de Cristo que habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, neste lugar há liberdade, porque é o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade de Cristo. Então, é Ele que nos ajuda a manter a nossa mente em Cristo Jesus. Então, a palavra traduzida como inclinar é natah, N-A-T-A-H, que significa inclinar, mover, desviar para um lado, dirigir ou desviar. Olhando o nosso texto, a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, quando nós inclinamos, nós movemos, nós desviamos para um lado ou para outro, ou nos desviamos. Então, aqui o texto está dizendo que se nós queremos viver a vida que Deus tem para nós, uma vida de paz, nós precisamos inclinar para as coisas do Espírito. O objetivo, então, de Deus, só para a gente entender, o objetivo de Deus para o nosso pensamento é que aprendamos, a pensar com a mente de Cristo, a sentir com o sentimento de Cristo, como diz Paulo lá em Filipenses, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dificilmente ele nos soltará do cativeiro ou de pensamentos controladores, tirando-nos de repente da nossa mente. Esse movimento, na verdade, deve ser feito de dentro para fora. Nós somos responsáveis pelaquilo que está nos controlando. Usando então a nossa vontade, lembra que eu falei que o poder que há em nós é o poder da nossa vontade. Deixar de nos inclinar para as coisas que satisfazem a nossa carne ou o nosso ego, já que cristianismo é morte do eu e humanismo é a exaltação do eu, mas todo cristão, ele precisa morrer para si mesmo para que Cristo viva a vida dele através dele. Então, deixar de nos inclinar para as coisas que satisfazem a nossa carne ou o nosso ego e nos inclinarmos para o Espírito, porque é Ele que nos guiará, então, em toda a verdade, nos ensinará a andar, no Espírito. A chave, então, para nós sermos vitoriosos no campo de batalha da mente é exatamente 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Antes de podermos, então, tirar esses pensamentos controladores da nossa mente, eles devem
passar a ser controlados por quem? Por Cristo, enquanto estiverem em nós. Isso pode levar todo o pensamento em obediência a Cristo. Isto é, levar todo o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo. Então, quando nós falando, né, estamos falando sobre nós estarmos inclinando o nosso pensamento para a verdade. Quando nós abrimos mão, então, como que a gente pode fazer isso? Como nós podemos nos desviar, né? Como nós podemos inclinar para o outro lado? Então, quando nós abrimos mão das mentiras e levantamos a verdade em nossas mentes, né, as verdades específicas, porque se nós quisermos sair desta prisão dos pensamentos controladores, obsessivos, manipuladores, pensamentos pessimistas, de morte, de depressão, de ansiedade, de medo, de ódio, de ciúme, nós vamos ter que colocar, como nós falamos no devocional anterior, um papel de parede contendo o quê? A palavra de Deus. Antes havia as mentiras que nós aceitamos, né, os enganos que nós aceitamos. Mas quando nós vamos detectando as mentiras, nós vamos arrancando elas, então, das paredes da nossa mente e do nosso coração, nós precisamos, então, colocar um novo papel de parede contendo o que? A palavra de Deus. Como a gente faz isso? Então, busque passagens bíblicas que falem da mente de Deus para a fortaleza em particular que se levantou na sua mente. Então, se é uma fortaleza de medo, procura na palavra de Deus os textos que falam a respeito do medo. Se for angústia, vai lá nos Salmos. Lá nós temos ali tantos textos falando que o Senhor é aquele que nos livra das nossas angústias. Então, se você tem, né, essa angústia no coração, de mente, procura textos que falam sobre isso. Se é sobre ansiedade, vai na palavra de Deus, tem milhões de textos que pode te ajudar. Se for de controle, né? Deus é soberano, Ele que controla todos os corações estão nas mãos de Deus, não estão em nossas mãos, estão nas mãos de Deus, né? Se for de manipulação, nós precisamos entender que Deus, Ele é que é dono da vida, Ele que sabe todas as coisas. Se é falta de perdão, vai lá, procura o que Jesus fala a respeito do perdão. Se for ódio, ira, raiva, inveja, tudo isso vai procurar, são os frutos da carne, a carne está agindo e mantendo a prisão na mente e no coração. Se for de orgulho, procura. Existem milhões e milhões de textos a respeito do orgulho. Se for de pornografia, etc., seja o que for que esteja controlando a sua mente, você precisa buscar, então, a palavra de Deus e uma palavra em particular, para que você possa, então, confrontar tudo isso que está na sua mente. Faça uma lista de passagens bíblicas referente, então, a essas fortalezas. Encontre também escrituras que falem, né, do incessante amor, do perdão de Deus por você. Se você não quiser ver as escrituras, vê os nossos devocionais anteriores. Escreva esses textos também em cartões. Você pode chamá-los de cartões da verdade. Com ele, você usa as escrituras como escudo de defesa para destruir as fortalezas existentes, mas também para usá-los como arma de ataque para que Satanás não construa nova fortaleza em sua mente. E você sabe como Satanás faz, né? Ele pode usar até a própria palavra de Deus para confundir você. Lembra Jesus? Ele foi tentado no deserto, o inimigo tentou ele através da palavra e ele venceu o inimigo também através da verdade da palavra. Não é isso que Deus disse. Deus disse assim, assim, assim. Então vem Satanás e distorce, né, a verdade. Mas nós temos Jesus e ele vem e usa... Não foi assim que está escrito. Está escrito assim, assim, assim. E é assim que nós devemos fazer também. Leve os cartões da verdade sempre com você. Medite e decore eles. Esteja preparado para lutar pela sua liberdade, com algumas escolhas também radicais. Falamos ontem
que nós alimentamos esses pensamentos opressores, obsessivos, de medo, de depressão, de ansiedade, o quê? De alguma forma eles estão sendo alimentados. Eles devem ser o quê? Controlados. Então, você sabe a fonte que alimenta as fortalezas em sua mente. Então, seja radical, livre-se deles, né? Desse alimento que você está dando. Saiba que a batalha, ela se intensificará quando você começar a destruir as mentiras, né? Ou rasgar o papel de parede que está na sua mente ou no seu coração. Evite todo tipo possível de engano, até que você esteja menos, então, vulnerável. Inunde a sua mente com a verdade, com materiais, sejam livros, sejam estudos, estude com materiais que se alinhem àquilo que você está lutando para vencer. Então, se é ansiedade, vai ler um livro sobre ansiedade, né? Um livro bíblico, vai ver um estudo bíblico, vai anotando, vai trabalhando, vai limpando com a verdade. Cuidado com aquilo que você permite que entre na sua mente. Exercite a cautela, seja radical e lembre-se que a palavra de Deus é o soro da verdade. A palavra de Deus é o soro da verdade. Inclinar o nosso pensamento à verdade, então, é o nosso quinto passo. Mas como um cristão faz para inclinar os seus pensamentos para a verdade? Como que você pode fazer isso? Crendo, falando, tendo a verdade como um estilo de vida. Não abra mão da verdade, por mais difícil que seja um estilo de vida, seu falar a verdade. Esse passo é algo que nós vivemos, não é algo que somente nós fazemos. A forma nominal do verbo, então, na frase levando cativo todo pensamento, é gerúndio, que expressa uma ação contínua, quer dizer, essa luta, ela vai estar sempre acontecendo, mas se você tem as armas espirituais em Deus para vencer isso, como diz 2 Coríntios, você deve usar. Né? O nosso pensamento é algo em que nós trabalhamos pelo resto das nossas vidas, em nosso anseio de nós sermos santos. Devemos prestar atenção a dois fatores importantes. Primeiro, trabalhar o nosso pensamento é a única coisa que evitará que eles trabalhem em nós. De novo, trabalhar os nossos pensamentos é a única coisa que vai evitar que eles trabalhem em nós. O nosso pensamento tem domínio sobre nós por meio do poder do inimigo, ou temos o controle deles por meio do poder de Deus e da sua palavra. Não existe neutralidade na batalha da mente. Nada se compara ao alívio dos pensamentos cativos a Cristo. Amanhã nós estaremos então fechando este último passo com a conclusão e falaremos então do segundo fator importante, que é o trabalho contínuo nos pensamentos e a essência da piedade. Então, até amanhã com o nosso devocional Florescer. E anote essas dicas. Volte lá, desde o primeiro estudo sobre conquistando a liberdade no campo de batalha da mente. Se você está lutando, se você está enfrentando uma luta, anote e lute. Que Deus abençoe você e até amanhã.